A gente tinha feito tudo certo, guardado, planejado, esperado. Quando finalmente conseguimos comprar aquela casa, foi como tirar um peso das costas. Um alívio, sabe? Eu e minha esposa, depois de tanto tempo pagando aluguel, com os 2 meninos crescendo, era o nosso momento. A casa era ampla, arejada, bem localizada, com um quintalzinho nos fundos e até um quarto extra que a gente chamava de quarto de visitas. Tava tudo do jeito que a gente sonhou. Nos primeiros dias foi só alegria. As crianças correndo pelos cômodos, a gente escolhendo onde ia ficar cada móvel, pintando parede no final de semana. Eu lembro até hoje da primeira noite que dormimos lá. A gente deitou sorrindo. Minha mulher disse que parecia que a vida ia finalmente entrar nos trilhos. Só que não entrou. Já na primeira semana, teve uma coisa que... A gente riu na hora, mas hoje eu fico pensando. Eu estava na sala, deitado no sofá, e ouvi um barulho meio seco vindo do quarto dos fundos. Parecia madeira rangendo. Na hora, achei que fosse a casa assentando. Aquele papo que todo mundo fala quando a construção ainda é recente ou quando ficou muito tempo fechada. A gente tinha comprado ela de um corretor. O dono anterior tinha se mudado de cidade, segundo ele. Passou. Só que depois começaram uns incômodos que a gente não sabia nomear. Era mais uma sensação, um peso no ambiente. Coisa sutil. A cozinha, por exemplo. Às vezes eu estava ali e me dava uma angústia do nada, como se tivesse alguém observando. Minha esposa disse que também sentia, mas a gente não queria dar força para isso. A casa era nova para a gente. Talvez fosse só adaptação. As crianças foi o que mais me doeu. O mais novo, de 3 anos, começou a chorar toda noite. E não era manha. Era choro sentido, daqueles de soluçar, que faz o corpo todo tremer. O mais velho, de 5, dizia que não queria mais dormir sozinho. E eles sempre foram acostumados a dormir no quartinho deles. Sempre. Lá, era como se tivesse algo esperando eles quando as luzes apagavam. A saúde dos 2 também virou um pesadelo. Febre, tosse, diarreia, um atrás do outro. A gente ia em médico, dava remédio, limpava tudo com álcool, trocava roupa de cama e nada melhorava de verdade. Melhorava um dia, piorava no outro. E toda vez que a noite caía, o clima da casa mudava. Aquele silêncio que parecia cheio demais. Eu e minha esposa começamos a discutir por bobagem. O cansaço, o medo escondido, o estresse de não entender o que estava acontecendo, tudo foi se acumulando. A rotina virou um fardo. E foi aí que a mãe dela se ofereceu para vir ajudar. A sogra sempre foi prestativa, nunca se intrometeu nas nossas coisas. Quando ela chegou, trouxe aquela presença forte, firme, que parecia que ia botar ordem na casa. E no começo até ajudou. As crianças ficaram mais calmas durante o dia. Mas na primeira noite que ela dormiu no tal quarto de visitas, no outro dia de manhã ela não parecia a mesma. Ela não falou muita coisa, só disse que tinha ouvido um barulho estranho durante a madrugada. A gente achou que fosse encanamento, algum bicho no forro. Mas ela balançou a cabeça e disse que não era isso. Era um som constante, ritmado, como se alguém estivesse arranhando madeira, ou se arrastando devagar. E era sempre no mesmo lugar, o canto esquerdo do quarto, perto da janela. Ela até tentou mudar a cama de posição, achando que poderia ser vento, madeira solta, mas o barulho voltava, toda noite, do mesmo jeito, mesma hora. E o pior, depois que ela começou a ouvir, a casa toda pareceu ficar diferente, mais fria, mais pesada. Foi aí que eu decidi parar de fingir que estava tudo bem. Conversei com alguns vizinhos, a maioria não sabia nada. Diziam que a casa era boa, que a região era tranquila, até que um senhor mais velho, o seu Domingos, que morava ali desde novo, olhou para mim de um jeito estranho quando mencionei o endereço. Demorou para falar, disse que não queria se meter. Mas depois, como se carregasse aquilo há anos, soltou a história. Décadas atrás,
Aquela casa tinha sido construída por uma família que veio de fora, gente de posses. Segundo ele, a casa era ainda mais bonita naquela época. A mulher do dono era muito envolvida com trabalhos sociais e eles tinham filhos pequenos, como os meus. Tinham uma funcionária que trabalhava com eles desde o início, uma faxineira, discreta, calada, sempre na dela. O seu Domingos contou que um dia, sem explicação, a mulher e as crianças foram encontradas mortas. Uma cena horrível, segundo ele. E o marido, em estado de choque, ficou dias sem conseguir falar, até que uma semana depois se matou. Deixou uma carta confusa, dizendo que não conseguia viver com aquilo, que a culpa era dele. Mas não explicava o que realmente tinha acontecido. A verdade que veio depois era ainda pior. A faxineira havia se apaixonado pelo patrão. Tinha tentado se aproximar, ser mais íntima, mas ele nunca deu abertura. Quando ela entendeu que nunca seria correspondida, perdeu a razão. Matou a esposa e os filhos, poupando apenas o homem, porque ainda achava que ele poderia, de algum jeito, ficar com ela. Mas quando viu que ele tirou a própria vida, ela também se matou. E foi no quarto do fundo, o mesmo quarto onde minha sogra estava dormindo, o mesmo quarto onde o barulho nunca parava. Quando o seu Domingos terminou de contar, ele disse uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça até hoje. Desde aquele dia, nenhuma família durou muito tempo lá. A casa parece que não aceita. A conversa com o seu Domingos foi como um tapa no meio do rosto. Eu voltei para casa meio tonto. Não sabia se contava tudo para minha esposa ou se tentava ignorar e seguir. Mas quando entrei em casa, senti o ar diferente, mais parado, mais denso. Meus filhos estavam mais quietos do que o normal. O mais velho tinha olheiras fundas, coisa que criança não deveria ter. O pequeno estava febril de novo. Minha esposa tinha aquele olhar de quem já não sabia mais o que fazer. E a sogra, que sempre foi firme, me chamou no canto e disse com todas as letras: "Essa casa não quer vocês aqui." Eu não sou de acreditar fácil nas coisas. Sempre fui mais prático, mais do tipo que resolve problema. Mas ali não tinha mais o que resolver. Tinha que aceitar. Naquela mesma noite, o barulho no quarto de visitas ficou mais alto. Não era mais só um arranhar. Era como se alguma coisa estivesse se mexendo dentro da parede. Eu fui até lá com uma lanterna, bati na madeira, tentei entender. Não tinha lógica. Não vinha do forro, não vinha da janela. Era dentro da estrutura. Como se a própria casa estivesse viva. A sogra dormiu na sala depois disso. Disse que não entrava mais naquele quarto nem de dia. E eu entendi. O quarto parecia respirar diferente, como se o tempo ali fosse outro. Os meninos passaram a dormir com a gente. E mesmo assim o menorzinho acordava gritando de madrugada, suando, tremendo, apontando para o nada. E sempre dizia a mesma coisa: "A mulher está aqui." Eu perguntava que mulher, ele não conseguia explicar. Só tremia. Um dia, ele fez xixi na cama e ficou se desculpando, chorando, como se tivesse feito algo imperdoável. Meu filho, que até pouco tempo atrás era só alegria. A casa foi se fechando para a gente. As paredes pareciam mais próximas, o chão mais frio, as janelas menos iluminadas. Até a comida parecia azedar mais rápido. A sensação era de que tudo ali estava expulsando a gente devagar. Sem pressa, mas com certeza. A gente tentou resistir. Por orgulho, por esperança, por medo de admitir derrota. Mas não dava mais. O mais velho parou de comer direito. Começou a perder peso. Minha esposa chorava escondida no banheiro. E eu comecei a evitar voltar para casa. Esticava o tempo no trabalho, inventava serviço, qualquer desculpa. Foi ela quem disse primeiro: "A gente precisa sair daqui." Eu só balancei a cabeça. Já tinha entendido também. A decisão foi dura. A gente tinha investido tudo naquela casa. Vender era perder dinheiro. Sair era como rasgar um pedaço do que a gente construiu junto. Mas ficar era deixar a casa levar o resto.
Conseguimos um apartamento pequeno, bem mais apertado, mas claro, silencioso, arejado. Assim que nos mudamos, as crianças melhoraram. Dormiram bem na primeira noite. Nada de febre, nada de choro. A sogra, que ficou mais uma semana com a gente, disse que dava até para respirar de novo. A mudança foi como tirar um peso do corpo, mas deixou marcas. A casa ficou lá, vazia por uns meses. Depois, um novo corretor apareceu oferecendo para alugar. E a cada vez que a gente passa perto, eu percebo uma coisa: sempre tem carro novo na garagem, mas nunca por muito tempo. Uma família passou 3 meses, outra só 40 dias. Uma senhora sozinha ficou um tempo, mas dizem que foi parar no hospital com crise nervosa. E depois disso, mais uma placa na frente, mais um anúncio, mais uma chance da casa tentar de novo. A gente nunca mais voltou lá. Hoje, quando me perguntam por que saímos, eu invento. Digo que foi por trabalho, por logística, por causa da escola das crianças. Ninguém precisa saber o que foi de verdade, porque quem não morou ali nunca vai entender. O vizinho, o seu Domingos, ainda vive na mesma casa. De vez em quando ele me vê no mercado e só acena com a cabeça, um aceno de quem entende o que foi aquilo. E às vezes, no meio da noite, quando um barulho me acorda no novo apartamento, eu demoro uns segundos para lembrar que não tô mais lá. Que agora o silêncio é só silêncio mesmo. Não é aviso, não é lamento, não é promessa de repetição. Mas a lembrança fica. Fica em mim, na minha esposa, nos meninos. Como uma cicatriz que não dá para ver, mas que ainda arde se a gente aperta demais. Tem casa que acolhe, tem casa que cura, tem casa que vira lar. Aquela não era uma dessas. Ali, a gente era só mais um capítulo, só mais uma família feliz que tentou, só mais um início que a casa não deixou acontecer. E pelo que eu soube, depois que a gente saiu, os barulhos voltaram na primeira semana. Começou como sempre começa, com sons sutis e crianças chorando. A gente achou que tinha vencido. Depois de anos morando de aluguel, apertados em 2 cômodos no fundo da casa da minha sogra, a aprovação do financiamento parecia um milagre. Foi chorando que minha esposa me mostrou a mensagem no celular. Parabéns, seu crédito foi aprovado. Chorando mesmo. E eu abracei ela tão apertado que a gente caiu no chão da cozinha, rindo igual criança. A casa era num conjunto novo. Desses onde todas as unidades são iguais, pintadas com uma camada só de tinta, com um quintalzinho de cimento mal nivelado e aquela cerquinha branca de plástico na frente. Mas era nossa. Dava até para ver as parcelas no aplicativo do banco. 360 vezes, 30 anos. 30 anos para pagar, mas tudo bem. A gente ia dar conta. No dia da mudança, teve churrasco com os vizinhos que também estavam chegando. O clima era de conquista coletiva, sabe? Gente simples, batalhadora, todo mundo meio sem acreditar que tinha conseguido. A gente se olhava e ria, como se estivesse todo mundo morando num condomínio de luxo. Eu lembro da minha esposa dizendo: a gente vai fazer essa casa ficar linda. Ela já tinha comprado até papel de parede adesivo pela internet. A primeira rachadura apareceu no corredor, bem fininha. Achei que era só recalque da estrutura, mas aí veio a segunda e a terceira. E um dia eu escutei um barulho seco no banheiro. A cerâmica do chão tinha estufado. Uma peça se soltou sozinha. Na semana seguinte, vazamento na parede da pia. Quando a gente foi ver, o cano tinha sido mal colado e o mofo começou a brotar no canto do quarto do meu filho. Era um cheiro pesado, constante, mesmo com as janelas abertas. A gente não tinha dinheiro sobrando, mas cada problema parecia pequeno no começo. Eu chamei um pedreiro amigo meu. Ele quebrou a parede, colou o cano direito. Resolvido. Até que não estava.
porque onde ele consertava um cano, aparecia infiltração na outra parede. Onde ele passava massa para cobrir a rachadura, a tinta descascava do outro lado. E todo mundo na rua começou a perceber que as casas estavam desmanchando juntas. Foi aí que a ficha caiu. A construtora economizou no que deu. Concreto fraco, encanamento vagabundo, telhado mal colocado. Mas quando a gente ligava para o banco, eles só diziam: a responsabilidade é da construtora. E a construtora sumiu do mapa. Ninguém atendia mais. Os vizinhos começaram a trocar mensagens num grupo. Um grupo que começou com emojis de fogueira e festa e virou um muro de lamentações. Teve vizinho que tentou processar, teve outro que ameaçou ir na imprensa, mas nada andava. E o tempo passava. Meu filho começou a tossir toda noite. A gente achou que era gripe, depois rinite. Mas o médico foi direto. Esse mofo que vocês descrevem está prejudicando a respiração dele. Eu nem contei para ele que na última semana a parede do quarto do menino tinha amanhecido molhada, como se tivesse chovido dentro de casa. Minha esposa começou a perder o sono. Dormia 2 horas e acordava com falta de ar. Um dia, ela teve uma crise de ansiedade tão forte que achei que fosse infarto. Levei ela para o pronto-socorro com o coração disparado, tremendo, e tudo que ela repetia era: a gente fez tudo certo. Por que isso está acontecendo com a gente? Eu comecei a faltar no trabalho por causa das idas ao médico, das tentativas de consertar a casa, da papelada que eu levava para o banco para tentar resolver. Fui advertido. Depois suspenso. E 1 mês depois, demitido. Comigo desempregado, a gente teve que pegar empréstimo para pagar um pedreiro e tentar salvar o quarto do menino. Trocar telha, refazer parede, comprar tinta antimofo. Gastei mais num mês do que em 2 anos de prestação. E sabe o que piorou? O mofo voltou. Menos de 2 semanas depois. O cheiro era insuportável e piorava quando o tempo fechava. Meu filho parou de chamar amigos para casa. Um dia, eu escutei ele dizendo no celular: aqui é feio, minha casa fede. Aquilo me destruiu. Era como se a casa estivesse apodrecendo a gente por dentro. Eu me olhava no espelho e parecia envelhecido. Minha esposa vivia com olheira. Meu filho, trancado no quarto, de fone no ouvido, desenhando sozinho. O único lugar em que ele ainda ficava bem era na escola. E até lá, ele começou a ir menos, vergonha de dizer onde morava. Um dia, a porta do armário da cozinha caiu, sozinha. Tava tudo úmido, madeira inchada. E eu sentei no chão da cozinha e fiquei olhando, só olhando. Nem tive força para levantar a porcaria da porta. Minha mulher me encontrou lá, sentado, sem falar nada. Ela também não falou, só sentou do meu lado. A casa que a gente achou que ia construir nossa história estava matando a gente devagar. O começo do fim foi quando a laje do banheiro trincou de vez. Tinha uma rachadura fina que a gente já vinha notando fazia meses, mas naquela manhã ela parecia diferente. Era funda, escura, como se tivesse aberto à força do lado de dentro. Dava para enfiar um dedo. Minha esposa foi a primeira a ver. Ela só disse: vai cair na nossa cabeça. E foi aí que a gente parou de dormir. A gente passou a viver com medo da casa, medo literal, medo de um pedaço de teto desabar, de um curto-circuito no chuveiro dar um choque no menino, medo de amanhecer com a parede do quarto molhada de novo e ele com falta de ar, medo de ouvir mais uma vez que não tem o que fazer. Mas tinha sim, a gente podia sair antes que aquilo virasse tragédia. O problema era para onde? A casa era financiada, não dava para vender. Ninguém queria uma casa daquele conjunto. As fotos das rachaduras circulavam em grupos de bairro. A imprensa até chegou a noticiar uma vez, mas caiu no esquecimento em 2 dias. Mesmo contudo, a gente ainda pagava as prestações. 840 juerzais por mês. Era isso ou ficar inadimplente e o banco tomar o pouco que ainda restava.
A sensação era de estar pagando para sofrer. Meu filho passou a dormir no sofá da sala. Disse que não queria mais ficar no quarto. Às vezes, eu acordava de madrugada e via ele com o rosto enfiado na camisa, tentando não sentir o cheiro de mofo. Ele tinha 14 anos. Não era para ser assim. Minha esposa, que já não dormia, agora não falava. Ela andava pela casa como quem cumpre pena. Cozinhava calada, tomava banho com a porta entreaberta, chorava baixinho no fim da tarde. Quando eu perguntava o que foi, ela só dizia nada. Mas era tudo aquilo junto. Eu comecei a me sentir um covarde. Porque fui eu quem assinou os papéis, quem escolheu a casa, quem achou que podia dar uma vida melhor para a família. Eu que bati no peito, orgulhoso, dizendo que não ia mais depender de sogra nem de favor. E agora eu nem conseguia manter minha família junta num lugar que não desabasse. Aos poucos, as coisas foram saindo de casa. Primeiro, meu filho foi passar uns dias na casa da avó. Depois, minha esposa começou a dormir com ele por lá, dizendo que era melhor até tudo acalmar. Mas não acalmava. E quando eu percebi, a casa tinha virado só minha. Sozinha, ela parecia ainda mais úmida. O cheiro era pior. A geladeira fazia mais barulho. O vento batia com mais força. Tudo parecia doente. Eu dormia com a TV ligada para não ouvir o silêncio. E acordava com dor no peito, como se tivesse esquecido de respirar. Teve um dia em que eu sentei na calçada, na frente da casa, e vi outro vizinho saindo com mudança. Era o quarto da rua naquele mês. Ele me viu, acenou de leve e entrou na caminhonete. O jeito que ele me olhou era de pena. E eu senti vergonha. Vergonha de estar ficando. Minha esposa mandou mensagem dizendo que ia ficar um tempo com a mãe. Pro bem do nosso filho, ela escreveu. Mas eu sabia que era mais que isso. A casa já tinha empurrado ela pro limite. A verdade é que a gente não brigava. A gente só tinha cansado de sofrer no mesmo lugar. E às vezes, separar é só isso. Dois corpos tentando escapar de uma dor que não cabe mais nos dois. Eu tentei vender. Ofereci por menos do que devia. Tentei fazer rolo. Tentei repassar a dívida. Ninguém quis. A casa tinha nome sujo no bairro. Tinha foto dela com as rachaduras circulando como piada nos grupos de Facebook. Um comentário dizia: conjunto assombração. Quem entra, se afunda. Não precisava de fantasma. Ela já fazia isso sozinha. Hoje, eu ainda moro aqui. O financiamento continua no meu nome. A prestação já atrasou 3 vezes. Eu durmo no sofá, com balde no canto da sala quando chove. Só uso o banheiro da área externa, que construí com o pouco que sobrou do FGTS. E o quarto do meu filho continua fechado. Ninguém entra. O mofo comeu o colchão. A parede está preta. Minha esposa alugou um lugar pequeno com a mãe. E eu entendo. Não culpo ela. A gente se fala às vezes. Coisa rápida. Assunto de escola, de boleto, de documento. Mas não tem mais a gente. Meu filho vem aqui de vez em quando, fica na varanda. Ele não entra. A última vez que veio, ele olhou a casa e disse: pai, isso aqui parece que tá morrendo. E eu só respondi: tá. A casa não quebrou num dia só. Ela quebrou aos poucos. Começou na parede, depois foi pro teto, depois pro chão, depois pro peito da gente. Quando a gente percebeu, não era mais casa. Era uma lembrança ruim com telhado. Hoje eu entendo. A pior coisa que pode acontecer com uma casa não é ela desabar de uma vez. É ela apodrecer devagar, enquanto a gente ainda mora dentro. Porque assim, ela não quebra sozinha. Ela quebra a gente também. A gente se mudou para aquela casa com uma sensação boa, de recomeço mesmo. Era afastada do centro, num bairro pequeno da zona rural, mas tinha espaço, tinha silêncio, tinha um quintal do tamanho de um campo de futebol. E o valor, para ser bem honesto,
parecia um presente. A gente até achou estranho no começo, mas o corretor disse que era por causa do tempo parada, sem ninguém querer. Não pensamos duas vezes. A casa era antiga, mas bem construída. Madeira boa, alicerce firme. Tinha umas rachaduras no reboco, coisa velha, mas nada que tirasse o brilho da conquista. Meu filho corria de um lado para o outro. Minha mulher sorria enquanto pendurava as roupas no varal e eu me sentia finalmente dono de alguma coisa. Foi num fim de tarde que reparei no poço. Ele estava bem no meio do quintal, só que fechado com cimento. Nem tampa de ferro, nem grade. Era cimento puro, grosso, esparramado por cima como quem teve pressa. E o jeito que estava rachando nas bordas parecia recente, sabe? Como se alguém tivesse selado aquilo com raiva, com medo. No começo, era só curiosidade. Fiquei me perguntando por que alguém ia cimentar um poço. Era por segurança? Era porque secou? Ou porque tinha algo que não queriam que saísse? Passaram uns 2 dias e eu decidi bater uma marreta só para ver. Só um pedaço. Só para espiar. E quando eu quebrei, senti o bafo. O cheiro. Não era esgoto nem coisa podre. Era ferro. Água com ferro. Daquela que deixa gosto ruim na boca só de sentir o cheiro. E mesmo assim, lá no fundo, a água ainda estava lá, turva, parada, como se nunca tivesse evaporado. Minha mulher ficou brava. Disse que aquilo era perigoso, que era melhor deixar como estava. E eu até concordei. Tapei o buraco com uma tábua e fui dormir. Só que, no dia seguinte, o feijão amanheceu azedo dentro da geladeira. A carne que a gente comprou no açougue no sábado estragou antes da quarta-feira. O arroz embolorou no pote ainda fechado e a geladeira funcionando. A gente testou, chamamos o técnico. Nada errado. Na mesma semana, o varal que estava cheio de roupa secando amanheceu com tudo molhado de novo. As roupas emboloradas, fedendo esquisito. E nem choveu naquela noite. No cercado do lado de casa, os pintinhos do vizinho apareceram mortos, com os olhos abertos, espalhados. Ele até veio perguntar se a gente tinha cachorro bravo. A gente não tinha nem gato. Aí foi o Mateus, meu filho. Ele começou a desenhar com giz no chão da cozinha. Fazia uns rabiscos de gente com o cabelo flutuando, os braços assim, duros. Eu perguntei o que era e ele só disse: "São os que moram no poço, pai." Eu juro que nessa hora me deu um frio nas costas que eu não senti nem no velório do meu pai. E o pior, ninguém nunca tinha falado nada para ele sobre o poço. Nem que estava ali, nem que era fundo, nada. Ele era pequeno demais para entender esse tipo de coisa. Minha mulher mandou a gente parar com isso. Disse que eu que estava trazendo essa energia ruim para casa. Mas aí eu já não dormia mais. Toda noite eu ia lá fora, ficava olhando para aquela tampa mal remendada. E tinha hora que eu achava que ela respirava. Inchava, como se estivesse viva. Eu devia ter deixado aquilo como estava. A noite que eu voltei lá foi a pior. Já fazia uns dias que os barulhos tinham começado. De noite, quando a casa estava em silêncio, dava para ouvir uma coisa vindo do chão. Não era bicho, nem vento, nem cano. Era choro, baixinho, igual bebê engasgado. Uma coisa abafada, molhada. Parecia que vinha lá de dentro, do poço. Minha mulher dizia que era coisa da minha cabeça, que eu estava obcecado. E eu concordo com ela. Agora, eu precisava entender. Naquela madrugada eu saí com uma lanterna e uma corda. Tirei a tábua, que estava inchada de umidade, e abaixei a luz lá para dentro. A água ainda estava lá parada, mas dava para ver que alguma coisa boiava de leve, parecia cabelo. Eu abaixei a lanterna mais, prendi ela na corda e desci. Quando puxei, a corda veio mais pesada do que foi, e presa nela, entrelaçado na lancheira velha que caiu junto, veio mesmo um tufo de cabelo, preto, humano, longo e meio preso num pedaço de pedra, como se tivesse enroscado há muito tempo, a raiz ainda grudada, e um cheiro diferente, quente, quase doce, mas podre. Eu não mostrei aquilo para ninguém.
Guardei dentro de um saco, depois joguei fora no mato, longe, mas o estrago já estava feito. Eu sabia. Eu tinha mexido onde não devia, e aquilo tinha voltado comigo. Na mesma noite, a porta da cozinha bateu sozinha 3 vezes. O Mateus acordou gritando, dizendo que uma moça com o rosto quebrado estava chamando ele para brincar no buraco do fundo. A minha mulher fez as malas no mesmo instante, disse que no outro dia cedo ia embora. E eu não consegui dormir. Eu fiquei na sala escutando, e eu escutei. Vinha debaixo da casa, agora, não mais do poço, um som de água chacoalhando e choros, muitos, de criança, de mulher, de homem, chorando debaixo da terra. A casa estava chorando por baixo. De manhã, não foi alívio, foi pior. Quando o sol bateu nas janelas, o cheiro de ferrugem já tinha invadido tudo. A gente desceu e a sala estava molhada. Mas não era água limpa, era barro, lama grossa, escura, espirrada até no teto, o chão da cozinha afundado, a geladeira tombada e as paredes pingando coisa marrom. O poço nem dava mais para ver. O quintal virou uma poça gigante com bolhas saindo de dentro. A água subiu, a lama tomou tudo. Era como se a casa tivesse vomitado de dentro. A gente saiu sem fechar a porta, com a roupa do corpo. O Mateus foi carregado no colo, ainda tonto. A gente nem olhou para trás. 2 dias depois, a Defesa Civil veio. A prefeitura mandou aterrar tudo. Disseram que era risco de afundamento, que o terreno era instável. Mas não explicaram por que só a nossa casa afundou e as outras não. Porque só lá a água veio de baixo. A gente alugou um barraco depois disso. Pequeno, apertado. Mas até hoje, toda vez que eu vejo umidade numa parede, eu lembro. Quando escuto torneira pingando, eu lembro. Quando sinto cheiro de ferro, meu estômago vira. Eu voltei lá uma vez, depois de anos. O mato tinha tomado o lote inteiro, mas não no centro. Onde era o poço, onde era o quintal, não crescia nada. Nem mato, nem flor, nem capim. Era uma clareira seca, cinza, afundada, como se a terra ainda respirasse ali, como se esperasse alguém descer de novo. A casa não caiu, ela afundou. E a gente afundou junto. A casa era da minha tia-avó, mas o quarto nunca foi nosso. A gente se mudou para lá depois que ela faleceu. Foi tudo meio corrido. Eu e meu marido estávamos num aperto danado com o aluguel e como ela não tinha filhos, acabei herdando o imóvel. Uma casa antiga, de esquina, dessas com cômodos grandes, pé direito alto e cheiro de armário fechado. Logo na primeira semana, a gente resolveu dar uma geral nos quartos. 3 deles a gente conseguiu limpar e organizar. O quarto do fundo, porém, ficou por último, e não foi por acaso. A porta estava encostada, mas toda vez que a gente passava no corredor, parecia que ela estava mais aberta do que antes. Sabe aquela sensação besta de que alguém andou mexendo mesmo sabendo que não tinha ninguém? No dia que a gente decidiu finalmente entrar, eu lembro da luz entrando pelas frestas da veneziana, bem fraquinha, a poeira dançando no ar. E logo de cara, os quadros. Um monte, as paredes todas cobertas, todos de crianças. Crianças antigas, daquelas bem paradas, com roupa de época. Fotos em preto e branco, meio desbotadas, cada uma num tipo de moldura diferente. Nenhuma tinha nome, nenhuma data, nada, só as carinhas. Meninas com laços grandes no cabelo, meninos com paletozinho, cabelo repartido, tudo muito silencioso. A gente não quis mexer. Achei desrespeitoso. Vai que era parente? Coisa de família. Tentei convencer a mim mesma de que era só isso. Retrato de outros tempos. A gente decidiu deixar o quarto fechado. Nos primeiros dias, tudo certo. Mas aí comecei a notar uma coisa boba. Alguns dos quadros estavam sempre tortos.
Eu passava no corredor, dava uma olhadinha rápida pelo vão da porta e via um ou outro meio caído. Achava que era a madeira ou o prego afrouxando. Meu marido nem ligava. Até que teve uma noite que ele acordou coçando o braço. Tinha 3 marcas vermelhas, fininhas como arranhões de gato. Mas a gente nem tinha bicho. Aí virou rotina. Toda manhã ele acordava com algum arranhão novo. Ombros, barriga, costas. Eu até falei, você tá se coçando dormindo, roçando na parede, sei lá. Mas o colchão era novo, a parede lisa. Não fazia sentido. Teve uma noite que eu acordei no meio da madrugada. Tava quente e eu levantei para pegar água. Quando voltei para o quarto, a porta do cômodo dos retratos estava entreaberta. Isso me deu um calafrio. A casa era só nossa, a gente sempre deixava aquilo fechado. Peguei o celular para iluminar, fui até lá bem devagar. Os retratos estavam todos tortos, todos. E tinha uma coisa pior, os olhos. Não sei explicar, mas todos pareciam voltados para minha direção. E não era coisa da minha cabeça. Eu me mexia de lado para testar e os olhos seguiam. Aqueles olhares vazios, infantis, fixos. Senti meu estômago embrulhar. No dia seguinte, meu marido jurou que tinha ouvido uma risada baixinha vindo do corredor. Ele ficou mais assustado do que queria admitir. Tentou jogar para escanteio, mas eu vi que ele começou a evitar passar perto do quarto. A gota d'água foi o espelho. Eu usava um espelho antigo, de corpo inteiro, que ficava no nosso quarto, de frente para a porta. Uma noite, enquanto escovava o cabelo, vi pelo reflexo algo se mexendo no quarto dos retratos. Achei que era reflexo de carro na rua, mas não. Era dentro das fotos. As crianças estavam se mexendo. Não como se saíssem dos quadros. Era como se estivessem vivas lá dentro. Algumas batiam levemente as mãos contra o vidro. Outras encostavam o rosto bem rente à moldura. Eu congelei. Quando virei o rosto de verdade, tudo estava no lugar, imóvel. Mas no espelho ainda se mexiam. Não contei para o meu marido na hora. Só disse, a gente tem que tirar aqueles retratos dali. Ele concordou na mesma hora. No fundo, acho que ele já queria fazer isso há dias, mas não tinha coragem de dizer. A gente levou tudo para o quintal, um por um. Nem contei quantos eram. Devia ter mais de 30. Fizemos uma fogueira improvisada. Ele ficou segurando o álcool e os fósforos com a mão tremendo. Eu segurei firme as molduras. Quando o fogo pegou, parecia que os retratos demoravam para queimar. A madeira estalava, o vidro estourava. E por um instante me pareceu ouvir algo, como choramingo, mas abafado. Igual criança tentando segurar o choro. Eu não falei nada, ele também não. Quando tudo virou cinza, a gente se olhou. Eu quis ir embora, sair dali, mas ele ajoelhou para ver os restos. Ficou olhando parado, sem dizer uma palavra. Chamei e ele só apontou. Entre as cinzas, bem no meio, tinha vários dentinhos. Dentes pequenos, dentes de leite. A gente não falou sobre os dentes naquela noite, nem depois. Foi como se a presença deles ali fosse o fim de qualquer tentativa de explicação. A partir dali, a casa ficou muda, mas não em paz. A gente continuou morando ali mais um tempo. Eu não sei dizer por quê. Talvez por medo de parecer fraco, talvez por orgulho, ou talvez porque ainda tinha uma parte da gente que não acreditava por completo. Mas a casa já não era mais a mesma, e nem a gente. O quarto dos retratos ficou vazio, claro. A gente chegou a jogar fora a cortina, trocou a lâmpada, limpou tudo, mas o ambiente parecia estéril demais. Como se tivesse sido arrancado dele tudo que era humano. Até o cheiro era diferente. Tinha um quê de coisa guardada, mas também de lugar violado. Não sei explicar. Só sei que a gente começou a trancar a porta à chave, e mesmo assim, de vez em quando, ela amanhecia destrancada. Meu marido se calou. Ele era um homem prático, sabe? Nunca foi de espiritualidade nem de coisa esotérica. Mas começou a acordar mais cedo do que o normal, mais cansado. E com olheiras. Eu não perguntava mais se ele tinha sonhado algo.
Ele também não me contava, mas eu via o jeito dele olhar para as paredes, como se esperasse que alguma coisa ali se mexesse. Numa manhã, enquanto varria o corredor, vi que um quadro tinha voltado. Um só. Estava encostado na parede da porta do quarto dos retratos, sem moldura. E não era nenhuma das fotos antigas. Era outra criança. Um menino, sozinho. Os olhos muito escuros, meio desfocados. E de novo, nenhum nome. Eu gritei. Meu marido correu, viu e empalideceu. Não teve conversa. Pegamos o que deu para carregar e fomos para a casa da minha mãe. Eu disse que era só por uns dias, mas no fundo eu sabia que a gente não voltava mais. O mais estranho foi que dias depois voltamos lá só para buscar umas roupas e o carro da garagem. E o quadro tinha sumido. O quarto estava trancado, mas pelo vão debaixo da porta dava para ver sombra de moldura, como se tivessem voltado. Ninguém nunca mais morou naquela casa. A gente tentou alugar, vender. Algumas pessoas se interessavam, vinham visitar, mas sempre desistiam. Uma senhora disse que a energia do lugar não era boa para criança. Outra disse que o quarto do fundo tinha olhos. A última pessoa que visitou a casa, isso já fazia uns 2 anos, foi um homem sozinho, muito sério. Passou quase 1 hora lá dentro, em silêncio, andando pela casa. Quando saiu, disse pra gente que a casa devia ser deixada quieta, que coisa enterrada não se desenterra à força. E nunca mais deu sinal. Hoje ela tá lá, fechada, janela com grade, mato crescendo no quintal. E o quarto dos retratos continua trancado, com as chaves guardadas no envelope. Mas às vezes, à noite, quem passa pela rua diz que vê luz por trás da veneziana. E sombra, baixinha, imóvel, bem no meio do vidro. Eu não duvido, porque eu vi, porque a gente viu, e porque tem coisa que a gente não queima, só espalha. O preço era tão baixo que eu devia ter desconfiado, mas naquela época eu só queria um lugar para recomeçar. Depois do divórcio, tudo que eu pensava era sair de onde eu estava e ficar quieto, sem barulho, sem cobrança, sem lembrança. A casa apareceu num anúncio desses de classificados de site e eu lembro que cliquei mais por hábito do que por esperança. Era grande. 3 quartos, 2 banheiros, sala espaçosa, quintal. Num bairro urbano normal, desses com padaria na esquina e ônibus passando na rua de trás. A foto mostrava uma fachada simples, meio sem graça, mas limpa. E o valor, quase a metade do que estavam pedindo por coisa bem menor. Fui ver no mesmo dia. Um senhor mais velho me mostrou, disse que o dono era o filho dele, que estava viajando e que a casa estava sempre pronta para receber. Não falou muita coisa, só me entregou as chaves e disse que se eu quisesse o contrato já estava impresso dentro da pasta azul na bancada da cozinha. Parecia até pressa. Achei bom. Assinei sem pensar muito. Nas primeiras noites, eu dormi como não dormia fazia meses. O silêncio era um alívio e o espaço, apesar de grande demais para mim, me dava uma estranha sensação de controle. Tipo, finalmente um canto só meu. Só que no terceiro dia, eu comecei a ouvir coisa. Primeiro, um rangido no teto, como se fosse móvel sendo arrastado. Me levantei, subi, olhei os cômodos todos, tudo em ordem, nenhuma janela aberta, nenhuma cadeira fora do lugar. Pensei que fosse madeira estalando com o vento ou coisa do tipo. Na noite seguinte, teve barulho de passos. No andar de cima, eu estava deitado no sofá com a TV ligada bem baixinha e ouvi nitidamente alguém andando lá em cima. Fiquei parado, sem coragem de subir. Apaguei tudo e fui dormir com a porta do quarto trancada. De manhã, fui ver. E o estranho é que o quarto do fundo, aquele que eu nem usava, estava com a porta entreaberta. Eu tinha certeza que tinha deixado fechada. Mas, de novo, não tinha sinal de invasão. Tentei não pensar.
Botei culpa na cabeça, na fase difícil que eu estava vivendo, nos remédios para dormir que eu tinha começado a tomar. Só que os dias foram passando e a sensação de que tinha mais alguém na casa começou a pesar. Eu chegava do trabalho e jurava que os quadros estavam mais tortos. Um copo apareceu na pia, sem eu lembrar de ter usado. E o pior foi quando encontrei uma gaveta do armário do corredor aberta. Dentro tinha roupa dobrada, roupa de criança, camiseta pequena, calcinha infantil, meinha colorida, tudo bem arrumado. Meu coração travou na hora. Não tinha criança naquela casa, nunca teve, não tinha motivo daquilo estar ali. Fechei a gaveta com força e sentei no chão, sentindo a cabeça girar. Foi aí que liguei para o número que estava no contrato, do dono. Quem atendeu foi uma mulher, voz calma, pausada, como se já esperasse a ligação. Expliquei o que eu estava ouvindo, o que tinha achado. Ela só disse: "A casa nunca fica vazia", e desligou. Eu fiquei parado, olhando para o celular como se aquilo fosse algum tipo de brincadeira. Mas não era. Naquela noite, eu bebi. Voltei do mercado com uma garrafa de uísque barato e fiquei sentado na cozinha até as 2 da manhã, ouvindo, porque os sons continuavam. Passos, portas, arranhões nas paredes. Cheguei a gritar: "Tem alguém aí?" Nada. Passei a dormir com a porta trancada e a luz acesa. Tive pesadelos. Um deles se repetiu por 3 noites. Eu andava pela casa e cada porta que eu abria dava para um cômodo que não existia. E todos eles tinham alguém. Alguém que me olhava sem rosto. Na 3ª semana, comecei a chegar atrasado no trabalho. Esquecia a reunião, respondia e-mail errado, deixava a tarefa pela metade. Meu chefe perguntou se eu estava bem. Menti. Disse que era o divórcio. Comecei a evitar ir para casa antes das 10 da noite. Dava voltas de carro, encostava em posto de gasolina só para não chegar cedo. Mas quando entrava, tudo parecia me esperar. Um dia encontrei a porta do quarto do fundo escancarada. A roupa infantil estava no chão, como se alguém tivesse revirado. Outro dia, o rádio da cozinha ligou sozinho, baixo, com estática. Teve vez que achei uma bonequinha de pano em cima da minha cama. Eu nunca toquei naquilo. Os vizinhos evitavam conversar. Eu tentei puxar assunto com a mulher da casa ao lado, mas ela só respondeu com um sorriso sem graça, como quem sabe de algo, mas não quer se meter. Minha aparência foi piorando. Parei de cortar o cabelo. Tava sempre com olheira. A barba crescia torta. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Comecei a pensar em sair, em abandonar a casa, mesmo perdendo o dinheiro do aluguel já pago. Mas, toda vez que eu pensava nisso, alguma coisa me puxava de volta. Era como se a casa soubesse. Naquela noite eu tive um sonho. Eu estava sentado na sala, como de costume, e uma voz veio do andar de cima, voz de mulher. Não gritava, só falava: "Ainda está aqui", e começava a descer a escada. Eu não conseguia levantar, só ouvia os passos chegando perto. Acordei suando. A garrafa de uísque estava no chão e o rádio da cozinha ligado de novo. Nessa altura, eu já não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. Naquela manhã, eu não fui trabalhar. Mandei uma mensagem qualquer dizendo que estava passando mal. Nem era mentira, eu estava mesmo, mas não era físico. Tinha dias que parecia que meu corpo estava sendo puxado para baixo, como se cada parte minha, braço, perna, rosto, tivesse peso próprio. Fiquei na cama o dia todo, janela fechada, luz apagada. Ouvi passos 2 vezes. Primeiro no começo da tarde, depois no fim. Mas eu não reagi, não subi, não perguntei nada. Só fiquei quieto, deitado, virado para o lado. Naquela noite eu sonhei com uma casa igual à minha, mas inteira queimada por dentro. Só as paredes de fora estavam intactas. Por dentro era tudo cinza, preto, sem móvel nenhum. E mesmo assim, eu andava lá dentro e ouvia risadas de criança. Uma voz de mulher cantando:
Acordei com gosto de fuligem na boca. Desci para a cozinha, tropeçando, sem camisa, com o coração batendo no fundo do estômago. Quando acendi a luz, vi o armário da parede aberto. E não era comida o que tinha lá. Tinha uma fralda, um par de chinelinhos, um lençol infantil com desenho de cachorro. Eu me ajoelhei no chão, sem conseguir respirar direito. Me deu ânsia. Aí veio uma pergunta na minha cabeça. Simples, mas que até então eu tinha evitado. Por que uma casa daquele tamanho estava sendo alugada tão barato e por tanto tempo? Fui atrás de resposta. Voltei no anúncio, procurei o nome do dono, puxei documentos públicos, tentei vizinhos. Foi num cartório perto dali que me disseram que a casa já tinha trocado de inquilino 5 vezes nos últimos 2 anos. Nenhum ficava mais de 3 meses. Um deles saiu no meio da noite e deixou tudo para trás. Um outro foi internado com um quadro grave de depressão. Voltei para casa tonto, com um envelope na mão e a certeza de que aquilo não era só psicológico. Naquela noite não bebi. Fiquei na sala, em silêncio, com a luz apagada, só esperando. E veio. Primeiro o som, passos lentos no andar de cima. Depois a porta do quarto rangendo. Depois a escada. Dessa vez, diferente das outras, eu fiquei sentado, de frente para a escada. Não levantei, não vi nada, mas ouvi. A voz, a mesma do sonho. Ainda está aqui? E depois... Silêncio. Fui para a cama feito um cadáver. Corpo travado, mente girando. Acordei só no outro dia com a campainha tocando. Era meu chefe. Tinha ido me procurar, preocupado. Disse que eu não aparecia há dias, que os vizinhos tinham dito que eu estava trancado dentro de casa sem sair. Não respondi muita coisa, só balancei a cabeça. Ele olhou para mim com pena. Aquela pena que só se tem de quem já foi engolido. Depois disso, não voltei mais ao trabalho, nem para me despedir. Passei os dias em silêncio, comendo quando lembrava, dormindo de tarde, acordando de madrugada. A casa virou um organismo, respirava comigo, ou contra mim. O rádio seguia ligando sozinho. A luz do banheiro piscava mesmo com a lâmpada nova. Porta que eu jurava ter fechado aparecia aberta. Roupa minha desaparecia. Camisas sumiam e depois voltavam, dobradas, mas com um cheiro estranho. Um cheiro doce, meio podre. Num domingo saí. Andei até um bar qualquer. Sentei. Pedi uma cerveja. O garçom me olhou como se eu fosse um indigente. E talvez eu fosse. Uma mulher sentou perto. Puxou o assunto. Eu tentei responder, mas na hora de falar, minha voz parecia não sair. Não lembrava como era conversar. Foi nesse dia que eu percebi. A casa tinha me desensinado a viver. Voltei andando devagar. Ruas sem barulho. Final de tarde. Sombra crescendo nas calçadas. Quando parei na frente da casa, me deu uma vontade de vomitar. Não pelo que eu ia encontrar lá dentro, mas pelo que eu tinha deixado ela fazer comigo. Mesmo assim, entrei, porque a essa altura não dava mais para fingir que eu tinha escolha. Naquela noite, sentei no chão da sala e falei alto. Para ninguém, ou para casa, disse. Fica com tudo. E fiquei em silêncio. A luz piscou. A porta do quarto de cima bateu. O rádio fez um barulho seco e desligou sozinho. Fiquei ali até o sol nascer. No dia seguinte fui embora. Não levei nada. Nem documento, nem roupa, nem celular. Saí de chinelo com a camiseta do corpo. Atravessei a cidade a pé. Dormi num abrigo. Pedi ajuda para um parente distante. Contei metade da história. Falei que tinha surtado, que precisava de tempo. Nunca mais voltei naquela casa. Mas sabe o pior? Ela ainda está lá, anunciada. Mesmo valor, mesmo texto no anúncio. Casa ampla, bem localizada, ótima para recomeçar. Outro dia, vi que o anúncio tinha sido atualizado, com uma foto nova. E sabe o que aparecia em cima da pia? Um copo. O mesmo copo que eu usava, na mesma posição. Como se eu nunca tivesse saído. É por isso que eu digo, o barato não estava no aluguel,
Acreditava em tudo que a casa ia arrancar de mim, aos poucos, sem fazer barulho demais, sem me expulsar, só ficando ali, até eu parar de respirar.